Então, pessoal, recentemente houve aí este fenômeno, vamos dizer assim, deste corpo celeste descendo pelos céus. Pôde ser visto aí do Rio Grande do Sul e algumas coisas bem interessantes aparecem nessas cenas, se você observar bem. Você nota que não tem apenas algo descendo, e sim também tem algo subindo. Preste muita atenção nessa hora aqui. Olha lá, bem no centro da tela. Olha lá, subiu. Tá vendo? Aquele encontro. Pois bem, olhe só. Preste muita atenção aqui. Olha isso, eu vou aproximar. Prestem bastante atenção, olha lá. Tá vendo ali? Algo desceu e algo subiu. Olha só. Está descendo, mas algo também está subindo. Aí algumas pessoas com certos problemas disseram que isso poderia ser o reflexo na nuvem do corpo celeste. O detalhe é que essas pessoas esquecem que isso foi aí a 80 quilômetros de altura. E nenhuma nuvem está a 80 quilômetros de altura, até onde eu sei. Os aviões eles voam acima das nuvens e a 10.000 metros, ou seja, 10 quilômetros. Isso aqui estava a pelo menos 8 vezes mais do que um avião comercial. Além disso, a velocidade de um avião é bem rápida, em torno de 1.000, 1.200, 1.300, dependendo do avião, quilômetros por hora. E você vê um avião a 10.000 metros de altura, bem devagarzinho lá no céu, né? Pois é. Imagina um objeto a 80 quilômetros de altura e olha a velocidade que isso aqui está. Olha lá. Isso é muito rápido, pessoal. Isso é algo que está além de tudo que o ser humano aí conhece, né, de tecnológico, com exceção da velocidade da luz. Isso está muito rápido. Mas então veja bem, aqui você tem dois ângulos do negócio. Eu vou botar de novo aqui. Olha lá. Um descendo, que é o corpo grande, que estão dizendo que é um meteoro. Né? E aqui é um outro ângulo que, como está cortada a imagem, só aparece aquela cena lá. Ó, né? Eles cortaram para não mostrar o outro ângulo do objeto que sobe. Veja bem claramente que tem um objeto que está subindo exatamente aqui. Ó. Olha só. Olha, começou aqui e pode ver que ele está subindo é do nada. Você vê ele apenas aqui nessa posição. Daí já aparece um rastro dele aqui. E olha lá. Os dois quase se encontram. E o que está subindo é menor. E depois os dois desaparecem. Interessantíssimo é que os dois aparecem mais quando estão, vamos dizer, numa linha não é paralela e nem perpendicular, mas é um outro termo. Eles estão no mesmo ângulo, vamos dizer assim, ó, exatamente aqui são onde eles mais é onde mais eles aparecem. E nas extremidades eles desaparecem. Por que isso acontece? E o que é esse objeto aqui, ó, que está subindo? Olhem esse objeto aqui. Como? A pergunta é, como que isso aqui é um meteoro sendo que está subindo? E estão dizendo que esse grandão aqui é um meteoro que está descendo. Pois eu tenho uma outra teoria para isso. Porque eu não acredito, em primeiro lugar, que supostos meteoros estejam caindo aí sobre a Terra e se esfaleçam, né? Se esfarelam nos céus. Porque pelo tamanho disso aqui, se está a 80 quilômetros de altura, isso aqui é gigante. Isso aqui é muito, mas muito grande mesmo. E é impossível que um objeto desse, rochoso, se esfarele nos céus. Isso aqui pelo menos teria que cair na Terra, mas não cai. Ou seja, não é um meteoro.
Essa é a minha teoria, esse é o meu pensamento. E vou argumentar um pouco sobre algumas coisas aqui com vocês, olha só. Porque assim, ó, um objeto desse tamanho aqui, ele deveria pelo menos encostar na Terra, ele deveria pelo menos ficar na superfície da Terra. É muito grande para ser assim queimado e desaparecer no céu. Por mais que, enfim, os astrólogos, não sei mais o que, né, falem que mas a velocidade, não sei o que, está pegando fogo, não sei o que, faz com que a temperatura, enfim, aqueça tanto ele e ele desapareça. Olha, eu não creio nisso. Já vou explicar o porquê. Então aqui eu tenho um vídeo, olha só, que eu já tinha feito. Preste atenção, olha só. O que é isso? Você que assiste o desenho, você sabe o que é. Mas você que não assiste, você que nunca viu isso, enfim, isso aqui é algo que existe similarmente hoje e já há muito tempo e que você nem faz ideia do que realmente é. Mas eu vou explicar cada uma dessas coisas para você. Então, primeiro eu vou entrar porque assim, ó, o que acontece? Você já viu estrelas cadentes e tudo mais? Pois bem, vou explicar passo a passo. Calma lá. Então, olha só, esse aqui é um vídeo que eu fiz sobre Dragon Ball Z. Tem várias coisas aqui. Olha só, por exemplo, a semelhança com esta cena aqui do desenho e essa suposta estrela cadente, ou suposto meteoro que desceu no Rio Grande do Sul. Olha só. Eles mostram o sistema Globo, né, o Sol gigantesco. Então vocês viram ali algo muito semelhante com isso aqui, ó. Com isso aqui, ó, que eu vou mostrar agora, que é quase que o mesmo efeito no céu. Olha só. Olha isso. E por que uma descendo e outra subindo? Você já viu um meteoro subir, pessoal? Essa é a pergunta que eu tenho. Você já viu o meteoro fazer isso aqui, ó? Aqui, ó, subir, olha ali. Você já viu isso? Bom. Vamos voltar para cá então. Olha só. Vou colocar aqui desde o início desse trecho, ok? Olha aí. Agora eu vou explicar para você isto daqui. Isso aqui alguns chamam de Vimana. Alguns chamam de Vimana isso daqui. Porque seria o seguinte, agora eu vou entrar num aspecto bem complexo, tá? Que é a respeito até do formato da Terra. O que acontece? Os demônios ou anjos caídos, eles possuem asas. Eles podem voar. Mas quando eles têm que atravessar lugares muito distantes, eles usam naves. Aí você pergunta assim, tá, mas por que, Romo, que eles precisariam de naves? Vocês podem voar e vir em qualquer lugar e tal. A mesma pergunta eu te faço, você tem pés, né? Por que você usa carro? Ônibus, bicicleta. A mesma forma, é um meio de transporte que para determinados momentos você precisa de mais velocidade. E assim, o que acontece? Por que eles têm que usar naves para vir de um lugar para outro? Por causa disso aqui. Por causa do formato da Terra e como a Terra é. Olha só. Você vê isso, a Terra, ela tem um campo magnético. Tá? Não sei se você está enxergando bem aí, mas ela tem um campo magnético em cima do domo. Vou botar mais para cá. E para atravessar isso não é muito simples. Vou explicar por que você tem essa questão toda vista de cima, tá? E esse seria o movimento do Sol, tá tudo calculado aqui, e da Lua. Esse é o formato real da Terra, tá? Depois tem a borda, que é a Antártida. Já fiz vídeo sobre isso, que sobre a Terra plana. E eu já vou mostrar direto ao ponto. A Terra, ela tem camadas no domo, e esse domo é muito difícil de alguém atravessar. Por isso uma nave. E a única forma de você atravessar seria isso, tá? Nessa questão aí do desenho Dragon Ball e tal. Claro que eles não mostram, inclusive o desenho Dragon Ball, eles mostram o sistema Globo, né? Mas enfim, você vê também essa questão da nave vindo aqui, ó. Eles mostram o sistema Globo, né? O Sol gigantesco, mas aquela nave ali parecendo uma estrela cadente, e ela vai entrando para a Terra. Então é isso que eu quero que você entenda. Quem estava ali era o Saiyajin, o Raditz, que seria o irmão do Kakaroto, né? Kakaroto!
Então, para atravessar o domo, você tem que entender isso primeiro, que em primeiro lugar a Terra possui um domo. E ele tem que atravessar isso para chegar e através daquela nave consegue. E aqui agora eu vou falar uma coisa para você. Você imagine, tá? Olhar para o céu. E quando você olha para o céu, você não vê uma estrela caindo, uma estrela cadente caindo. Você vê uma estrela cadente subindo com uma cor esverdeada, gigante. Pois foi o que eu vi. Eu vou ilustrar aqui com essa imagem. Imagine você vendo isso aqui subir no céu. Pois foi o que eu vi, era de noite. Eu estava numa praça e faz muito tempo atrás, isso tá, anos atrás, em torno de uns 6 anos atrás mais ou menos, eu estava conversando com alguns amigos sobre o Evangelho. Estava pregando o Evangelho na praça. Tá? Na época ali eu estava pregando para os bêbados e umas pessoas que estavam ali. Estava eu mais 3 pessoas evangelizando. Eu mais 2 pessoas evangelizando, nós 3. A gente evangelizava nas madrugadas. E era em torno de umas 11h30, meia-noite, mais ou menos. E eu vi isso aqui subindo. E estava muito, mas muito, muito alto mesmo. E era mais largo que isso. Na frente tinha uma espécie de um pouco maior. E subiu, mas muito rápido, muito rápido. E ficou uma listra por alguns segundos no céu. E eu, quando eu olhei aquilo, eu olhei e falei assim para olhem lá, olhem lá. E todo mundo olhou e se indignaram ao ver aquilo. Foi um negócio sobre-humano. Até hoje, né, ninguém soube dizer o que era. E eu conjecturo que seja esta nave subindo, um anjo em alguma nave celeste subindo. Você encontra isso em Ezequiel, você vê lá Elias que subiu numa carruagem de fogo. Então isso é bíblico, tá? Existem relatos, fatos bíblicos históricos que comprovam o que eu estou dizendo. E a única explicação é essa. Então quando você vê uma estrela cadente caindo, não é uma estrela. É um anjo que está adentrando a Terra para entregar alguma mensagem ou fazer alguma missão específica. Então, olha só que interessante, o desenho do Dragon Ball já revelava isso há muito tempo atrás, é muito antigo esse desenho, tá? Então, vamos lá. Esta aqui é uma imagem que é uma conjectura apenas do que seria a Terra com as outras terras em volta, os domos e tudo mais, né? No centro da Terra, aqui está a Antártida menor, tem um domo, tem outros domos, e essa listra que você vê da suposta estrela cadente, na verdade é porque está adentrando aos domos, está ultrapassando a barreira de magnetismo que é muito difícil de passar, por isso a nave, certo? A nave é mais poderosa, mais densa, sei lá, ela consegue atravessar, né? Vai saber que tipo de poder é esse? É algo que nós não compreendemos. Eu poderia falar aqui um pouco sobre as terras além da borda que foram descobertas, tá? Desde o Almirante Byrd lá em 50 e poucos, tá? Em 1950 e poucos. Mas não vou falar, tá? Vou deixar para o próximo vídeo. Inclusive eu vou falar sobre Terra plana no Patreon, tá? Que eu ainda vou fazer. Bom, aí pessoal, a questão do Patreon eu ainda não fiz porque, enfim, várias questões, não é tão fácil assim, tá? Mas, olhe só, pessoal. A questão é que todo mundo fala que isso aqui é um meteoro. Eu duvido muito, porque o que é essa outra coisa, esse outro elemento, esse outro corpo subindo? Olha isso. Eu dei o zoom aqui para você ver, tá? Olha só. Claramente você vê algo subindo ali. Olha isso. Não é reflexo, porque se fosse reflexo teria que vir no mesmo sentido. Logo essa teoria aí da nuvem, do reflexo da nuvem, nada a ver. Aqui está a imagem original, visto do observatório. Olha lá, você vê claramente algo subindo. Então, pessoal, o que é isso? O que acontece? O sistema, o que eles têm que fazer? Eles têm que sustentar diariamente, semanalmente, mensalmente, regularmente, que você vive num globo molhado, giratório, que está voando a milhões de quilômetros por hora no espaço sideral, no vazio. Eles dizem que o Sol, ele está lá no vácuo, mas pega fogo. Eu pergunto, como é que fogo dá em vácuo? O vácuo só existe por causa do oxigênio. Se lá não tem oxigênio, como é que o Sol está pegando fogo? Então é uma balela. Eles têm que sustentar essas ideias para fazer você acreditar
que você vive num globo e que a Terra não é plana. Para você não saber nunca o que tem além da Antártida, para você nunca poder ir na Antártida, inclusive é proibido você ir para lá, se é que você sabe. Já parou para pensar nisso? É proibido. Então eles ficam falando que essas coisas que ficam caindo do céu, essas luzes, são meteoros. E na verdade não são, porque tem um domo, você vive dentro de um domo, o Sol, a Lua, as estrelas ali estão, o Sol e a Lua estão debaixo do domo e as estrelas estão quase que fixas no domo ou em cima do domo, girando ou muito perto. Porque quando acontecer o colapso do domo, que vai ser no final da Grande Tribulação, as estrelas cairão do céu. Isso é uma profecia bíblica, Mateus 24 e Apocalipse 6. Lê esses textos e você vai ver. Também Lucas 21, Marcos 13 fala a mesma coisa. Logo, quando o domo colapsar, as estrelas vão cair. Por que as estrelas vão cair? Porque tem uma ligação com o domo. Isso vai ser bem no final, antes da volta do Messias. Logo, se tem um domo protegendo a Terra, não existem meteoros nem coisas parecidas aí cruzando perto do planeta, aquela coisa toda. Tá? Até porque a Terra não é um planeta. A palavra planeta significa estrela errante. E a Terra não é uma estrela errante porque está fixa e imóvel. Tá? Fixa e imóvel. Então, estrelas, né? Aliás, então planetas são Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, bababá. São estrelas errantes, porque elas têm um movimento diferente das outras estrelas. Já fiz vídeo aqui sobre isso no YouTube, as estrelas, tá? Então, pessoal, é tanta informação que eles manipulam. Olhe isso! O que fez essa coisa subir? O que é essa coisa subindo, em primeiro lugar? Né? Antes de querer dizer o que é a coisa que está descendo, o que é essa coisa que está subindo? Então é óbvio. Meteoros não sobem da Terra para o céu. Olha isso. Óbvio que estão mentindo. Óbvio que estão enganando. Óbvio. Olha aí. Olha aí. Então, pode ser nave com anjo? Pode. Assim como no desenho Dragon Ball. Pode ser outra coisa? Pode, vai saber. Olha isso. Fato é que elas são bem semelhantes no aspecto de aparecer e desaparecer e também brilhar. E, inclusive, o momento em que elas mais brilham são quando estão mais próximas. Ou seja, parece que estão ali rompendo o domo. Parece que estão cruzando um domo. Porque logo depois desaparece. Ou seja, isso pode ser o atrito com o domo. O magnetismo do domo. Ou sei lá, alguma coisa parecida. É difícil falar sobre isso porque o domo é uma coisa muito alta. Mas que tem coisa aí, tem. É isso aí, pessoal. Deixa o like nesse vídeo, canal do Marasquim, canal Rômulo Marasquim no YouTube, Firmeza da Verdade no YouTube, Telegram Rômulo Marasquim, me procurem lá, Face e Insta Rômulo Marasquim, e-mail para contato marasquimroma@gmail.com. É isso. Grande abraço e fiquem na paz.